Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem vos fala é Elie Matos e estamos mais uma vez no nosso projeto Conhecimento e Palavra, devocionais de todos os dias. Estamos já no livro de Provérbios, no capítulo 14. Vamos hoje fazer a leitura e eu já quero convidar você que está chegando agora para continuar conosco até o final desse vídeo, estudar conosco nossos devocionais de todos os dias. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, fique conosco. Para você que já está aí na nossa maratona de devocionais, vamos continuar. Eu quero parabenizar você que chegou aqui até agora e acredito que vamos terminar essa jornada em nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 14. Hoje vamos falar sobre a mulher sábia. A mulher sábia que edifica a sua casa. Provérbios 14, versículo 1, a Bíblia nos diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-os com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Mas a astúcia dos tolos é engano. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria dor, e o estranho não participará da sua alegria. A casa dos ímpios se desfaçará, mas tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Até no riso o coração sente dor, mas o fim da alegria é a tristeza. Dos seus caminhos se fartará o que declina no coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia do mal, mas o tolo se escoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até o seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erra os que praticam o mal, mas a beneficência da fidelidade haverá para que os que praticam o bem. Em todo trabalho aproveito, para ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a riqueza, e a astúcia dos tolos é a estutícia. A testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O Senhor feliz é vida para o corpo. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela própria malícia é lançado fora o ímpio, mas o justo, até na morte, se mantém confiante.
no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é o opróbrio das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Poderosa essa palavra. Lemos hoje o capítulo 14 do livro de Provérbios. E agora nós vamos meditar um pouquinho o que essa palavra nos traz de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, para que possamos crescer, no conhecimento e na sabedoria. Já vemos aqui logo de início, né, que é construir ou destruir, né, o caminho que parece certo. Às vezes nós achamos que o caminho é certo e não é. O que parece nos engana, mas a sabedoria nos ensina todos os dias. No capítulo 14 do livro de Provérbios, nos alerta sobre os caminhos que parecem corretos aos nossos olhos, mas que podem nos afastar da vontade de Deus. Esse capítulo nos ensina que nem toda escolha que parece ser boa, de fato, é segura. A gente se engana às vezes um pouquinho. Então Deus, ele nos convida a avaliar as nossas decisões à luz da sabedoria e divina, né? Porque a sabedoria do alto é a poderosa. Então do versículo 1 ao 4, ele quer nos dizer construir ou destruir. E o que é isso? É afirmar, nossas atitudes têm poder de construir ambientes de paz ou de gerar conflitos. Então, a mulher sábia edifica com palavras, com atitudes, com escolhas que são alinhadas por Deus. Nesse momento, a sabedoria, ela é profunda em nossas vidas. Por quê? Porque sem a sabedoria nós não vamos edificar a casa. Nós acabamos destruindo e às vezes sem perceber. Então o texto nos afirma que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Do versículo 5 ao 9 vai falar sobre verdade e engano. O capítulo, ele contrasta a verdade com a mentira, Então Deus, ele se agrada da verdade, Viver no engano enfraquece os nossos relacionamentos e nos distancia de Deus. Do versículo 10 ao 14, o caminho que parece ser certo. Olha o que diz. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele conduz à morte. Nem tudo que sentimos ou que desejamos está alinhado com a vontade de Deus. Então, por isso, nós precisamos buscar discernimento espiritual antes de tomar qualquer decisão em nossa vida, para que não venhamos destruir a nossa própria casa. Do versículo 15 ao 18, vamos falar sobre prudência e insensatez. O texto fala sobre agir com cautela. Como que tá aí a nossa impulsividade, Às vezes a gente não age com cautela, é uma pressa, é uma ansiedade, É uma ambição. Então aqui a Bíblia vai nos dizer que a prudência, ela nos ajuda a evitar alguns erros desnecessários. Nós erramos e às vezes a gente sofremos assim, sem ter necessidade, Então a insensatez age por impulso, mas colhe as consequências dolorosas, Colhe as consequências dolorosas. Do versículo 19 ao 25, vamos falar sobre justiça e misericórdia. Deus, ele honra quem vive com justiça e que tem compaixão. A mulher sábia, então, ela demonstra misericórdia e bondade e vive na justiça. Quem vive na justiça reflete o caráter de Deus. E vemos que hoje é muito difícil refletir o caráter de Deus. Nós vemos no mundo aí afora como está e até mesmo dentro das igrejas. É difícil refletir o caráter de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina a termos o discernimento do Espírito Santo, a sabedoria, para que a gente possa observar
com clareza e entender, né, se de fato o que estamos querendo é de Deus ou não. Do versículo 25 ao 35, vamos falar sobre o temor do Senhor. O capítulo então encerra exaltando o nosso Deus, exaltando o temor do Senhor como força, como fonte de segurança, né? Quem teme ao Senhor, ele não vive dominado pelo medo. Uma das coisas que tem atrapalhado muito os servos de Deus e até mesmo toda essa nova geração, o medo tem tomado conta, mas o Senhor, ele não nos deu espírito de medo, ele nos deu espírito de poder, de ousadia, né? Mas com sabedoria, né? O que teme ao Senhor, ele gera confiança, proteção, vida. Quem teme ao Senhor, ele não vive dominado pelo medo. É diferente, é temor no Senhor. Então eu vou deixar aqui algumas reflexões que eu gostaria que você parasse depois para refletir um pouquinho conosco. Eu vou deixar aí 4 perguntinhas, como sempre, né? Responde aqui nos comentários. E se tiver alguma dúvida, também a gente pode estar ajudando a tirar alguma dúvida, tá? E vamos refletir juntos. Tenho buscado a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Existem caminhos que parecem ser retos, parecem ser certos, mas que podem me afastar de Deus. Existe vários. Porém, nós precisamos entender, vamos refletir junto, né? Se eu tenho buscado a direção de Deus antes de tomar decisões importantes, se existem caminhos que parecem ser certos, mas que podem nos afastar de Deus, sim, quais? Será que eu estou nele ou não? Né? Vamos parar para refletir. E as minhas atitudes, elas têm sido para edificar ou tem enfraquecido o meu lar, minha casa, minha família, ou os meus relacionamentos, né? Como tem sido aí as minhas atitudes? As minhas atitudes edificam a Deus ou não? Ou enfraquece, né, os nossos relacionamentos? E se eu tenho vivido com prudência ou se eu tenho agido por impulso? Porque quando a gente vive com prudência, a gente não age por impulso. Mas vamos refletir como está a nossa vida, o nosso andamento diante de Deus, né? Discernimento evita futuros arrependimentos, que não são bons, né? Então, a nossa reflexão devocional do dia hoje é: Deus deseja nos conduzir por caminhos seguros. Quando escolhemos confiar nele, não apenas em nossos sentimentos, nós experimentamos a paz e a proteção. O temor do Senhor ilumina o caminho certo. Então, nós aprendemos que nem todo caminho aparentemente bom, ele vem de Deus. Nós aprendemos também que a prudência, ela protege o coração e que o temor do Senhor gera segurança em nossas vidas. Quero deixar aqui o meu forte abraço a todos vocês que estão comigo até agora e que possamos continuar aí até o final, tá bom? Temos bastante provérbios ainda pela frente, né? Estamos no 14, amanhã já vamos seguindo aí para o 15, metade já praticamente. E eu estou feliz por você ter ficado conosco até agora. Vamos orar? Nossa oração sugerida, sim. Senhor, guia os meus passos e as minhas escolhas. E livra-me dos caminhos que parecem bons, mas não vêm de ti. Ensina-me a andar em sabedoria e temor. E que as minhas escolhas possam ter, Senhor, prudência. Que nós não venhamos agir por impulsividade, mas que nós venhamos agir com prudência, para que possamos, Senhor, edificar a nossa casa, Senhor, e permanecer com os nossos relacionamentos saudáveis. Sim, Senhor, assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus.